Fazendo um teste, boa noite. Tô entrando aqui até um pouquinho mais cedo, são agora 19 horas e 56 minutos dessa segunda-feira, né? Dia 18 de setembro de 2023. Estamos chegando aqui agora. Gente, daqui a pouquinho vai começar. Desde já saudando as pessoas que estão aqui online. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Felipe, Ângela Rodrigues. Tô vendo aqui que as pessoas estão entrando. Rodrigo Costa. Boa noite a todos, a todas. Daqui a pouquinho a gente vai começar aqui. Deixa eu só acabar aqui de ajustar aqui a câmera. Vou aqui acenar para vocês. Convido desde já a estarem sempre acompanhando, tá? Na nossa página da Associação Brasileira de Gagueira na internet, nosso portal lá. Tem todas as informações do nosso 12º Encontro Brasileiro de Pessoas que Gaguejam, que acontecerá agora no próximo dia 21 de outubro em Brasília, Distrito Federal. Fica aqui o convite a todos vocês a entrarem, se inscreverem e principalmente participarem. São agora 19h59. Eu só vou esperar só dar 20 horas, aí a gente começa. Enquanto isso, dando boa noite aqui ao perfil Paulo N. Júnior, perfil MBBA Engenheiro, o Lucas Pablo, Adriana Teixeira Fono. Peço sim, tá, que vocês compartilhem esse vídeo, saiam convidando os amigos, todo mundo. Que nós vamos falar aqui agora de assim, um assunto bacana, um assunto que está surgindo e está ganhando força, que são exatamente as legislações voltadas à pessoa que gaguejam em todo o nosso país. Tô aqui acabando de pronto, achei, beleza. Vamos então começar, gente. Primeiramente, me apresentando, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando Ferreira, estou na presidência da Associação Brasileira de Gagueira, sou pessoa que gagueja e como profissão eu sou também advogado, tenho também carreira política, enfim. Então com isso, acaba que está muito dentro de mim, dentro da minha atuação, a necessidade de você trazer a questão da gagueira e da pessoa que gagueja para o âmbito legislativo também, como uma maneira de você criar lei, trazer direitos para nós. Eu sou pessoa que gagueja, conforme eu já falei, muitos aqui também são, e sabem muito bem o quanto que nós somos no dia a dia invisibilizados e esquecidos. Só somos lembrados no momento de se fazer piada, de se fazer chacota. E a gente sempre teve aqui no nosso país um limbo jurídico voltado à pessoa que gagueja. Simplesmente as leis não se lembram da gente. Aí a gagueira, nos últimos anos, ela está se enveredando por esse caminho também. Pela minha atuação profissional e social, é claro que isso de alguma maneira pesa, ajuda, é uma contribuição minha direta no nosso trabalho do dia a dia, enquanto presidente e principalmente enquanto associado. E eu estou unido com assim, pessoas extremamente voluntárias, extremamente desejosas em querer trabalhar em prol da nossa causa, e graças a isso está tudo saindo em todo o nosso país. Fazendo aqui rapidinho uma menção ao corpo da diretoria, formado pela vice-presidente Mariana Santiago, que é fonoaudióloga em Belo Horizonte, a tesoureira Giane Souza, pessoa que gagueja, escritora, professora de Porto Alegre, e a secretária Anne Elise Vivo, fonoaudióloga de Barueri, São Paulo, além do Conselho Fiscal, formado por Lívia, fonoaudióloga, Denis Batista, e também a Zumira, que é pessoa que gagueja de Fortaleza. Só ressaltando que o Denis é pessoa que gagueja e fonoaudiólogo também. Ou seja, estou citando esses de maneira mais direta, mas temos um comitê científico, enfim, temos várias pessoas que juntas estão trabalhando nisso.
E a partir daí, a gente, nos últimos anos, começou a ver brotar pelo país diversas iniciativas, de diversos projetos de lei voltados à gagueira e à pessoa que gagueja. Começo citando a minha cidade, Teresópolis, interior do estado aqui do Rio de Janeiro, que em 2021, portanto tem pouco mais de assim, 2 anos, que promulgou a lei municipal número 4067 de 2021, se tornando o primeiro município do país a ter uma lei municipal exclusiva voltada à gagueira e à pessoa que gagueja. Essa legislação foi uma iniciativa do mandato do vereador Diego Barbosa, aqui de Teresópolis. Contou com o apoio e suporte técnico da Associação Brasileira de Gagueira, e a partir daí a nossa associação pegou esse projeto de lei, está disponibilizando no nosso site, na internet, o nosso portal www.abragagueira.org.br, repetindo, www.abragagueira.org.br, e está fazendo isso replicar por todo o nosso país. Eu vou primeiro citar aqui os municípios e estados no Brasil que já têm projetos de lei aprovados de 2021 para cá, voltados à gagueira e à pessoa que gagueja. São eles: Teresópolis, conforme eu falei, Rio de Janeiro, capital, Casimiro de Abreu, aqui no interior do estado do Rio também, Blumenau e Itajaí, a quem eu faço uma menção especial pelo trabalho brilhante já de desenvolvimento posterior à promulgação da lei que esses municípios estão fazendo com o suporte incrível da fonoaudióloga Cristiane Carvalho, que é na verdade de Balneário Camboriú, mas Itajaí e Blumenau são cidades próximas, então ela está fazendo algo incrível lá. Estou vendo a Viviane Gandra aqui, que é do nosso comitê científico. Já cito que Montes Claros, em Minas Gerais também, Juiz de Fora, Matias Barbosa, Votorantim, e também a capital Aracaju, no Sergipe. Também os estados do Amapá e do Pará. Portanto, nós temos 2 estados e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 municípios pelo nosso país de 2021 para cá, já com legislações aprovadas voltadas à gagueira e à pessoa que gagueja. Além disso, a todo momento nós somos surpreendidos com projetos de lei novos tramitando aí país afora. Alguns a gente partem diretamente de iniciativa nossa, minha, dos nossos moderadores, enquanto algumas outras a gente fica sabendo, o que, repito, é muito bom. É sinal que a nossa causa está se espalhando pelo nosso país. Os municípios nesse momento são Curitiba, Salvador, Tanabi, Indaiatuba, Itapevi, além dos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. E eu com certeza estou deixando passar algum município e algum estado nisso. Tenho certeza. Convido de novo a vocês a entrarem lá no nosso site www.abragagueira.org.br, que é onde lá no nosso site que você vai, no caso é a abinha contatos, na abinha preencher formulário, e lá é só você preencher um formulário que a gente vai enviar a minuta do nosso projeto de lei. Por quê? O que nós fizemos? A gente fez uma minuta, um texto base, para poder auxiliar a quem quiser começar um trabalho dentro do seu município, dentro do seu estado, dentro da sua região, para poder fazer isso tramitar dentro da sua cidade. É uma base que essa pessoa apresenta ao prefeito, algum secretário, algum vereador, para que a partir daí comece a tramitar internamente, com às vezes as devidas alterações pelas questões políticas, jurídicas que cada Câmara de Vereadores, que cada Assembleia Legislativa tem, mas a gente apresenta a base.
A gente já teve projetos de lei que viraram lei extremamente completos, outros mais simples, porém, o importante é que o projeto de lei exista e que vire lei, claro. Por quê? É aí que eu vou, antes de começar a falar sobre projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional, eu vou assim dar uma palavrinha a respeito disso. Porque muitos de vocês devem se perguntar qual é, afinal de contas, a importância disso. Eu digo, quando você não tem legislação nenhuma, você não tem muito o que fazer a respeito de situações de discriminação, submeter a pessoa que gagueja ao vexame, a pessoa que gagueja não ser lembrada na formulação e na elaboração, implementação, execução de políticas públicas voltadas às áreas de saúde, educação, inclusão, assistência social, tudo isso. Quando você tem em um município, você tem em um estado uma lei que traga previsão da gagueira e da pessoa que gagueja, você passa a forçar que aquela prefeitura, aquele governo de estado, o Ministério Público daquele município, daquele estado, se lembre e atue em prol da gagueira e da pessoa que gagueja. A importância é essa. Conhecemos o nosso país muitas vezes como é que é. O fato apenas de ter lei, ele não necessariamente significa que a coisa será executada, que se a converterá em coisa positiva no dia a dia da pessoa que gagueja. Porém, é importante que haja a lei, porque tendo a lei, você passa a ter ferramentas para poder cobrar, exigir, fiscalizar, eventualmente, inclusive, punir quem estiver se omitindo, aquele agente público que estiver se omitindo, e a partir daí começar a transformar vidas, transformar o dia a dia da pessoa que gagueja em todo o nosso país, certo? Antes de eu continuar, eu estou vendo aqui que o nosso associado Fernando de Salvador, que até eu faço uma menção a ele junto aos colegas Viviane Gandra, Zumira e aos colegas Renan e Vitor, que fazem parte do nosso grupo de mídia e foram fundamentais na organização dessa live que está acontecendo aqui agora. Mas eu digo o seguinte, que ele informou aqui que foi hoje dado entrada no projeto de lei em um novo município aqui. Eu não estou achando aqui agora no histórico. Achei. Em Brasília de Minas. Entrou com um projeto hoje na Câmara Municipal. Então já vou por aqui na minha listinha o município de Brasília de Minas também. E lembrando, vocês que estão nos assistindo agora ou que vão depois assistir essa live, é só entrar lá no nosso site e ir assim a abinha contatos e preencher o formulário que a gente manda para o seu e-mail a minuta do nosso projeto de lei, certo? Falando isso, a Viviane Gandra está aqui repetindo que a Brasília de Minas. Quero também falar o seguinte, que nós temos projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados nesse momento. Primeiro temos um projeto de lei número 2461 de 2022, que ele é completamente inspirado no projeto de lei da Associação Brasileira de Gagueira, que ele busca criar a lei de atenção à gagueira e à pessoa que gagueja dentro do nosso país. Lembrando o seguinte, tá? Quando você tem um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, além dele ter que passar pelo Senado Federal, uma vez ele aprovado, portanto, se convertendo em lei, e, consequentemente, ele sendo sancionado, ele passa a ter efeitos em todo o nosso país. Leis municipais, leis estaduais seguem sendo muito importantes, porque o dia a dia da nossa vida é feito dentro dos nossos municípios, e tem muita coisa que é o município, é o estado,
é que ele tem a função prioritária, a função primordial de poder legislar e de poder executar. Porém, legislações federais, elas são importantíssimas, porque tem um peso político maior, tem uma abrangência maior. Geralmente, a União, o governo federal, ele tem uma capacidade maior de poder legislar sobre determinado assunto. E daí eu faço menção a 3 projetos de lei que estão em tramitação na Câmara dos Deputados nesse momento, focados na gagueira e na pessoa que gagueja. São eles: 2461/2022, conforme eu falei, que ele cria a Lei Brasileira de Atenção à Gagueira e à Pessoa que gagueja. Tem também projeto de lei 3647/2023, que ele quer alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, para poder, lá do parágrafo 6º do artigo 14, inserir o seguinte dispositivo, abre aspas: será criada política para diagnóstico e tratamento precoces da disfemia na primeira infância. Quero fazer uma rápida observação sobre esse texto. Primeiro, que o objetivo dessa live não é debater o aspecto técnico que dá sim expressão disfemia, que eu sei que a fonoaudiologia ela tem hoje problemas com a questão da, no caso, atualização desse termo disfemia. Ele já está meio em desuso, parece. Eu não sou fonoaudiólogo, apesar de conviver com muitos e muitas fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, mas eu não vou aqui me enveredar por um caminho que eu não tenho propriedade para falar. Porém, a despeito do uso ou não desse termo disfemia, o que fala aqui é diagnóstico e tratamento precoce, que é exatamente um dos princípios, um dos objetivos de todos os projetos de lei que nós estamos buscando espalhar pelo país. Os fonoaudiólogos, pela ciência, concordam. As pessoas que gaguejam, assim como eu, sabem também, sofreram e sofrem isso na pele, a importância do diagnóstico e do tratamento precoce. Parar com essa lenda urbana que fala que é frescura, depois passa, deixa um tempinho que a criança vai sozinha parar de gaguejar. Nós sabemos que nem sempre é assim. E o que a gente busca dos nossos projetos de lei municipais, estaduais, e isso está se replicando nos projetos federais, é exatamente a intervenção precoce. Percebeu que aquela criança ela está apresentando a gagueira, já começar desde já a intervenção, com fins a dar a essa pessoa, a essa criança, uma melhor qualidade de vida. Nisso até, atenção a todos vocês, agora dia 1º de outubro, nos seus municípios vai ter eleição do Conselho Tutelar. E se vocês estão atentos a essa live aqui, é que vocês se importam com a nossa causa. A causa da gagueira, a causa da pessoa que gagueja. E aí, eu cito para vocês o projeto de lei número 3926, de 2023, que ele quer alterar a legislação voltada aos conselhos tutelares para, no seu artigo 136, inserir o inciso 21, com o seguinte texto: promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamentos para o reconhecimento de transtornos da fala em crianças e adolescentes e o seu encaminhamento para tratamento especializado. Ou seja, você está mais uma vez aqui falando da criança e do adolescente, da importância do diagnóstico e buscar trazer o conselho tutelar do seu município para atuar nisso. Repito, não vou aqui agora entrar em searas técnicas, tanto sobre a qualidade do texto no aspecto técnico, no aspecto científico, até sobre como é que isso na prática seria operacionalizado, no sentido de você capacitar o conselheiro tutelar para poder diagnosticar, ou melhor, não vou nem usar o termo diagnosticar,
para poder perceber a possibilidade daquela criança ser uma criança que gagueja, daquele adolescente ser um adolescente que gagueja, e a partir daí encaminhar para que o fonoaudiólogo faça o diagnóstico preciso, o diagnóstico seguindo os protocolos, tudo isso. Não vou nem entrar aqui agora nessa seara. Quero sim ressaltar a importância disso aqui. O projeto de lei na Câmara dos Deputados está pretendendo alterar a lei número 8.060, que trata sobre os conselhos tutelares de todo o nosso país, para poder trazer a questão da gagueira para o âmbito dos conselhos tutelares. Por que eu estou falando isso tudo? Nós nunca avançamos tanto no assunto gagueira, no aspecto legislativo, como estamos avançando neste momento. Conforme vocês estão vendo, a coisa está crescendo, está ganhando maior abrangência em todo o nosso país, projetos de lei voltados nesse sentido. E aí eu ressalto de novo a importância de cada um de vocês que está assistindo aqui agora, que vai ver depois essa live, e tentar replicar isso no nosso país. Eu vou abrir aqui desde já para perguntas. Quem quiser fazer pergunta aqui no chat, fique à vontade. E enquanto isso, eu vou responder uma pergunta que deve estar passando na cabeça de algum de vocês. Mas tá bom, como é que eu faço isso na prática? Pois bem, primeiro, entra lá no nosso site, www.abragagueira.org.br, repetindo, www.abragagueira.org.br. Entra lá na abinha Contatos. Dentro dessa abinha você vai ver um formulário para ser preenchido, que é exatamente do envio desses projetos de lei, e você vai receber ele no seu e-mail. Aí você vai ver o texto desse projeto de lei. O que você vai reparar nele? Ele traz, primeiro, uma parte toda de princípios, uma parte de definições, porque é importante que a lei defina o que ela está querendo dizer. Que o próprio texto da lei defina algumas palavras-chave para que a lei como um todo tenha sentido e, consequentemente, tenha eficácia. Você vai procurar algum vereador do seu conhecimento, prefeito, cidades pequenas principalmente, esse contato diretamente com o prefeito, com o presidente da Câmara de Vereadores, contato com secretários é muito mais fácil. Eu sei que isso em cidades grandes, eu cito até aqui a fonoaudióloga Viviane Rines, que está online, que foi uma pessoa importantíssima no projeto de lei recentemente aprovado no Rio de Janeiro. Eu sei dos desafios que isso no município grande é. O Rodrigo está aqui falando que que o projeto de lei foi muito elogiado em Curitiba. Parabenizo ele também. E sei que é desafiador de uma grande capital como é Curitiba, você às vezes ter esse acesso direto, mas enfim, procure um vereador da sua confiança, o vereador do seu bairro. Rodrigo está aqui falando que conseguiu um contato com o presidente da comissão das pessoas com deficiência. Está aí um outro caminho muito interessante. Presidente de comissão é sempre bacana, principalmente comissão de saúde, comissão de educação, comissão de pessoa com deficiência, apesar de gagueira não ser deficiência. É bom deixar isso muito claro aqui. Gagueira legalmente não é deficiência. Mas aí você procura, apresenta esse projeto de lei. É sempre bom marcar uma reunião. Se nós, enquanto Abra Gagueira, pudermos participar, iremos participar com certeza, virtualmente, coisa e tal, enfim. Que a gente pode previamente fazer um contato com você que for ter essa reunião, apresentar esse projeto de lei para até ter um papo, dar alguma sugestão. O que você pode desde já falar, que é uma coisa muito importante. Tivemos o cuidado em fazer um projeto de lei que ele pouco ou não onere o Estado, não onere o poder público. E isso facilita muito a tramitação.
porque você dá a garantia àquele prefeito, àquele governador, aquele governo que estiver ali naquele momento, que o nosso projeto de lei não irá impactar os cofres públicos. Qualquer lei que implique em gasto, em orçamento, geralmente é mais difícil de passar. A gente teve esse cuidado. Igualmente, quando a gente elaborou o projeto de lei, e isso pode ser dito também, tivemos cuidado em não extrapolar as competências entre o município, o estado e o governo federal. Da mesma maneira que a gente teve cuidado em também não fazer com que o poder legislativo, que é quem legisla, extravasasse, entrasse em competências que são do poder executivo. Por exemplo, você não vai ver nesse projeto de lei obrigação do poder público fazer concurso público para fonoaudiólogo, porque isso não é de competência de vereador, de deputado legislar. Demanda por concurso público sempre parte do próprio prefeito, do próprio governador e por aí vai. Ou seja, a gente teve este cuidado. Aí a partir daí você assim pode ser bem recebido, pode ser não tão bem recebido assim, porque também acontece, não vou mentir aqui, acontece às vezes que tu é vereador fingir que deu atenção, mas não deu, na verdade. Peço que vocês não desistam, que não se incomodem com isso e sigam na luta com outro vereador, com outro secretário, coisa e tal. Mas a partir daí, esse projeto de lei, a assessoria desse parlamentar vai fazer as devidas alterações, coisa e tal. Isso vai começar a tramitar. Geralmente passa primeiro por, no caso, comissões temáticas. Uma comissão numa casa legislativa, uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa, é um pequeno grupinho de parlamentares que debatem e deliberam sobre um assunto específico, sobre saúde, sobre educação, antes do projeto de lei ele ser submetido à análise de todos os parlamentares. Todo projeto de lei geralmente passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa tem. Pode ser que passe por Comissão de Saúde, Educação, Inclusão, coisa e tal, até que em um determinado momento vai ser submetido à análise de todos os parlamentares. Pode ser aprovado, pode ser parcialmente aprovado, pode ser rejeitado. Se for aprovado, vai para a sanção do chefe do Poder Executivo. Pode ser o prefeito, pode ser o governador. Aí vira lei. Estou falando com vocês o trajeto que todo projeto de lei, no geral, segue. Algumas câmaras de vereador, principalmente, pelos seus regimentos internos, que nada mais é do que uma microconstituição daquela Câmara de Vereadores, é tipo a convenção do condomínio, para vocês que moram em prédio, vamos assim dizer, ou se não, o estatuto da sua associação de moradores. A própria Abragagueira tem um estatuto, assim como as câmaras de vereadores têm o seu regimento interno, que disciplina o seu funcionamento. Mas geralmente todos os regimentos internos são nessa linha. Ter uma comissão de Constituição e Justiça, ter comissões temáticas, projeto de lei é dado entrada, passa por essas comissões, até que por fim é submetido ao plenário, podendo ser aprovado em parte, ou se não rejeitado. Se for aprovado, vai para a sanção do prefeito. Eu vou aqui andar o chat aqui. Faço aqui o comentário da Viviane Rimes. Sem o apoio incondicional e incansável da Abragagueira, não conseguiria avançar com o projeto de lei, que agora é lei aqui na cidade do Rio. A Abra é fantástica em nos apoiar. Agradeço muito, Viviane, as palavras, assim como você foi fantástica também.
E o Juninho Vila Lobos pergunta: a gagueira não seria uma deficiência parcial da fala, já que a pessoa tem um déficit na fluência? Eu, antes de responder ao teu comentário, tô vendo aqui que entrou o perfil da, no caso, é Uniso Fonoaudiologia. Queremos ser convidados, tá? Acredito que seja um centro acadêmico, talvez, ou uma coordenação de curso. Queremos ser convidados a falar em sua faculdade. Na maior cara de pau, estou aqui nos convidando a isso, tá bom? Aqui respondendo ao Juninho. Então, eu, conforme falei no começo dessa live, eu sou advogado, eu não sou fonoaudiólogo, portanto, eu não vou entrar na seara técnica em relação a isso. Agora, o que eu posso falar sim da minha vivência enquanto pessoa que gagueja. A gagueira às vezes pode ser muito limitante, a depender de como o indivíduo se enxerga como pessoa que gagueja e como é que ele se sente no seu convívio em sociedade. A gente já conhece caso de pessoas com gagueira severa que sentem no seu dia a dia, no caso, é um impacto menor do que uma pessoa com uma gagueira mais leve. Ou seja, para a pessoa que gagueja individualmente, ser ou não ser deficiência é algo muito pessoal de a cada um. No aspecto técnico, científico, eu não vou entrar nessa seara aqui agora. O que eu posso falar aqui com a maior tranquilidade? Legalmente, gagueira ser considerado deficiência abriria, sim, para nós várias portas no aspecto legal. Isso reforçaria se lembrarem da gente na formulação e execução de políticas públicas no âmbito da saúde, educação, inclusão, assistência social. Na questão da inserção no mercado de trabalho, abriria portas para nós. Sabemos que para a pessoa que gagueja adulta, muitas vezes a inserção e você se manter no mercado de trabalho é um problema sim, é algo muito sério e muito pouco falado ou que simplesmente não se fala. Então, nesse sentido, sim, a inserção da gagueira como sendo deficiência para a pessoa que gagueja no que diz respeito ao aspecto legal traria benefícios que nesse momento nós não temos, com certeza. Estou lendo aqui também a pergunta do Rodrigo. Quanto tempo em média para ser aprovado um projeto de lei? Isso aí depende. Eu tive casos extremamente rápidos. Cito aqui Casimiro de Abreu. Tive lá segunda semana de julho, salvo engano. Assim que voltou do recesso legislativo, na primeira semana de agosto, o projeto já foi aprovado. Tem municípios, aí eu cito até a fonoaudióloga Érica, que é de Tanabi, no interior de São Paulo. Eu tive lá em novembro de 2021, já estamos em setembro de 2023. Eu mando até aqui uma saudação à vereadora Daiane Nascimento, que me recebeu lá super bem. Fizemos uma audiência pública sobre gagueira na Câmara de Vereadores de, no caso, ela é Tanabi. Ela se esforça, mas devido as circunstâncias políticas do município, o projeto de lei ainda não avançou. Alerto, pode ser que vocês todos se deparem com essas questões em seus municípios. Enfim, depende muito. Depende do funcionamento que cada Câmara tem, de questões políticas internas. A depender da época do ano que você der entrada, pode ser que demore mais ou demore menos. Adianto, se você der entrada no começo de dezembro, devido ao recesso parlamentar de fim de ano, isso possivelmente só vai ser analisado lá para fevereiro do ano seguinte. Enfim, tem essas coisas que devem ser consideradas também. O fono Matheus Santos fala: infelizmente a gagueira não é considerada uma deficiência, embora todas as limitações que possam surgir. O Juninho Vila Lobos fala: é isso, se TDAH é considerado deficiência, acho muito similar à sua fisiopatia com a gagueira. TDAH vem de um prejuízo no circuito da atenção.
gagueira vem de um prejuízo no circuito da fala. Aí é conforme eu disse há pouco, eu não sou fonoaudiólogo, eu não vou entrar nessa seara aqui. O fonoaudiólogo Matheus fala: se fosse reconhecida, iria facilitar inúmeras questões, pois os impactos do distúrbio na fluência de fala afeta todas as esferas dos indivíduos que apresentam tal distúrbio. É até mesmo por causa disso é que se usa muito a questão do critério biopsicossocial hoje. Que você vai muito mais que no quanto que aquilo impacta na vida da pessoa. Aí tem uma série de protocolos para poder aferir isso, do que propriamente a característica física, a característica que aquela pessoa tem. Eu vou até aqui citar uma deficiência motora, por exemplo, que para algumas pessoas uma assim, amputação de assim, um membro superior inteira que pode ter um menor impacto na sua vida do que alguém que tem apenas, entre aspas, claro, por exemplo, no caso um ou dois dedos amputados. Estou aqui só citando um exemplo aqui. Amputação de membro sempre é ruim, só que a grosso modo alguém que vai perder um dos dedos teria um menor impacto do que alguém que venha a perder um braço inteiro. Só que pelo critério biopsicossocial isso não funciona necessariamente assim. É uma série de protocolos que analisam o impacto daquilo na vida da pessoa, no seu dia a dia. O fonoaudiólogo Matheus está aqui falando, o psicólogo é um mais afetado na maioria dos pacientes, infelizmente. Então, gente, que para a gente aqui não se alongar, porque deve ter todo mundo chegado em casa há pouco, estamos com fome, coisa e tal. Agradeço desde já a atenção de todos de todos vocês. Faço aqui o comentário no caso é Raquel Cesário, que é uma grande amiga nossa. Raquel, fica à vontade em fazer aí no chat uma propaganda do seu livro, tá? Ela comenta que gagueira é neurodiversidade e isso precisa ser dito. Um funcionamento atípico que impacta a vida do indivíduo. Exatamente isso. A filha da Raquel, a Cecília, é até um grande exemplo disso, da importância da intervenção precoce. Eu até brinco que ela... Brinco, mas pode ser que eu esteja sendo visionário aqui, que eu conheci ano passado, no nosso encontro em Campinas, a futura presidente da Associação Brasileira de Gagueira. Por quê? É uma menina, criança, não sei. Cecília deve ter 5 anos de idade, se a Raquel puder falar aqui no chat. Mas ela é extremamente empoderada com a questão dela da gagueira. Dá um banho em muito adulto aí. Por quê? Intervenção precoce, diagnóstico precoce, intervenção precoce, conscientização da família. E repito, é isso o que esse projeto de lei busca trazer. É uma das coisas que são um dos pilares do projeto de lei. É a questão da intervenção precoce, é a questão do tratamento especializado e também a questão do respeito e da dignidade humana. Quando o projeto de lei foi elaborado, ele foi muito se espelhando no Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência. E isso foi de propósito. Por quê? Por mais que gagueira não seja deficiência, mas é uma legislação extremamente moderna que o Brasil tem, talvez a mais completa do mundo, voltada para a questão da inclusão. E por que não beber dessa fonte? Por que a gente vai inventar a roda se a roda já existe? Todo esqueleto do projeto de lei que abre a gagueira, replica e incentiva a replicação por todo o Brasil é focado, tem como base, tem como esqueleto
a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. E aqui o perfil Ana Caterine fala algo muito importante. O problema é o acesso ao fonoaudiólogo. Concordo com você. A gente tem carência de, por exemplo, concursos públicos voltados à fonoaudiologia. São poucos profissionais disponíveis para atendimento público e tratam de tudo. Ou seja, e aí eu reforço de novo a importância de você ter lei, porque você obriga o ente federativo a se lembrar que tem que ter fonoaudiólogo. É importante. Estou vendo até aqui o Danilo Mantovani, a quem eu faço uma saudação especial a todo o Conselho Federal de Fonoaudiologia. Eu peço até ao Danilo que você leve as minhas saudações à presidente Andréia. O Conselho Federal, já desde da ex-presidente Silvia Tavares, vem sendo incansável no apoio de iniciativas da Abra Gagueira voltadas à pessoa que gagueja. Mas a gente criou um projeto de lei exatamente com foco nisso, na lei brasileira da inclusão da pessoa que gagueja. E quando você tem esse tipo de legislação, você começa a obrigar que prefeituras, estados e o governo federal façam concurso público para fonoaudiólogo, assim como o plano de saúde passe a ter maior atenção com o profissional da fonoaudiologia. Em 2017, salvo engano, o Conselho Federal de Fonoaudiologia cria assim especialidade em influência. Já é uma atenção maior voltado aos distúrbios da comunicação, inclusive a gagueira. Mas sim, concordo. É um grande desafio ainda você ter acesso ao profissional da fonoaudiologia. E aí, gente, o profissional da fonoaudiologia tem que ser valorizado sim, tá? A consulta muitas vezes tem um valor justo por todo o custo que tem a manutenção da profissão de fonoaudiólogo e pelos anos de estudo, a constante atualização, tudo isso. A nossa briga tem que ser não para o fonoaudiólogo cobrar necessariamente mais barato, tem que ser para você ter isso no serviço público, para quem não tem condição de assim pagar, e para que os planos de saúde tenham uma atenção correta com o profissional da fonoaudiologia e também com a pessoa que gagueja. Tá certo? Vou aqui ver mais um pouquinho aqui. Que agradeço aqui, no caso, aos elogios à Abra, a live. A Cecília tem 7 anos, né? A Raquel Cesário aqui falou. E pessoal, é isso. Eu quero aqui de novo dizer, entrem lá no nosso site, indo assim na abinha contatos, nosso site www.abragagueira.org.br, repetindo, www.abragagueira.org.br, e é só pedir acesso ao nosso projeto de lei a partir do preenchimento do formulário. Do mais, convido de novo vocês ao 12º Encontro Brasileiro de Pessoas que Gaguejam, que será no próximo dia 21 de outubro em Brasília, Distrito Federal. Teremos novas lives nos próximos dias. Fiquem atentos aos nossos anúncios, às nossas postagens no Facebook, no Instagram, no nosso site. Agradeço a todos vocês que estão aqui agora online, a todos os que assistirão depois essa live. Essa live vai ficar salva no nosso canal no YouTube também. Peço que vocês curtam o canal, sigam ele para a gente atingir até números que nos facilitem monetizar o nosso canal, o que torna uma outra fonte de receita para nós. E é isso aí. Gagueira não tem graça, gagueira tem tratamento. Tá bom, pessoal? Beijão a todos vocês, abraços, tchau, tchau. Como é que eu desligo, gente?
aqui agora. Se alguém puder comentar aí no chat onde é que eu aperto aqui agora para poder encerrar a live, eu agradeço, tá bom? Tô meio perdido aqui agora. Acho que eu vou aqui. Alguém pode me ajudar aqui, pessoal? Como é que eu faço aqui para poder sair agora? Eu sei que deve estar até um pouco engraçado isso, né? Mas eu preciso sair daqui agora. Aperto aqui no xizinho, é isso? Deve ser. Ah, tá. Encerrar o